Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa 10ª aula de elaboração das demonstrações contábeis. O que nós vamos estar abordando na aula? Eu trouxe para você a ideia da internacionalização da contabilidade. Então vamos falar um pouco do que é IFRS, vamos falar do próprio CPC 00, né, que é o framework, né, mais importante que tem aí depois da 11638, e vamos falar das características qualitativas das informações contábeis, necessárias à boa prática nacional e internacional. Vem comigo que você vai entender melhor, hein? Vem comigo. Primeira pergunta que é feita é por que unificar a nossa contabilidade nacional aos padrões internacionais? A resposta ela tem que ser tratada em partes. A primeira parte é que hoje o mundo está globalizado, né? Desde 1970, né? A dolarização do mundo assim exigiu agora as empresas multilocalizadas, multinacionais sendo estabelecidas aqui no Brasil e precisando ter essas empresas uma equação, uma equidade, né, melhor dizendo, no que diz respeito às suas informações vis aos investidores internacionais. O mundo cresce, o mundo evolui e cada vez mais existe aí a complexidade tanto dessas empresas multinacionais como propriamente as empresas nacionais se relacionando internamente com essas empresas multinacionais dentro da cadeia de produção. E agora a gente está falando então de todos tratarem ou sendo tratados de uma mesma forma. Ou seja, a resposta associada a por que unificar é porque crescem as oportunidades dos negócios devido agora à globalização cada vez mais dinâmica das relações organizacionais. Cada vez mais é necessário, então, investidores fazer comparações entre empresas afins, ou seja, empresas que exercem as mesmas atividades econômicas, agora elas precisam serem lidas da mesma forma. E se eu apresento uma informação, um número, de um jeito, e a outra empresa concorrente minha apresenta a informação respeitando outros critérios, consequentemente o resultado do ativo, o resultado do passivo, o resultado final, ele vai se dar de forma diferente e aí fica difícil para o investidor julgar qual que está tendo a melhor performance ou não. Então, a própria natureza forçosa dos investidores definiu a exigibilidade dessa uniformização. Se a contabilidade é uma ciência social, ela trabalha vis atender a sociedade. Até a sociedade assim o exigiu, ela se adapta através do registro das informações, das transações a essa nova realidade. Então, agora facilita a utilização de indicadores internacionais, facilita a captação de recursos, então naturalmente as empresas deveriam, né, eu estou usando aqui o tempo verbal, preste atenção, deveriam ter maior transparência, maior credibilidade, deveriam ter a maior oferta de captação de investidores. Eu digo deveriam porque a gente sabe que na prática, por mais transparência que exista no mercado, ainda existem problemas de fraude, ainda existem problemas de estratégia muitas das vezes obscuras para se atingir resultados positivos. Ora, os agentes fiscalizadores identificam, ora ficam um tempo sem identificar e muitas das vezes aquele mau empresário se beneficiando. Mas o fato é que, além disso tudo, desses elementos, hoje exige a própria B3, ela define a obrigatoriedade, se a empresa quer participar do pregão, do balcão, ela faz-se necessária cumprir alguns pré-requisitos e, dentre os pré-requisitos, dar transparência a essas práticas agora internacionalizadas de contabilidade, a esses princípios internacionais de contabilidade. Então é importante a gente resgatar aqui um pouco como que isso nasceu, né?
o conceito do IFRS, né, a contabilidade hoje muito próxima e casada, cada vez mais numa relação muito íntima com essas boas práticas internacionais. Como é que nasceu essa relação? Essa relação nasce lá nos anos 60, através do IASB, né? IASB era na verdade, uma associação da Comunidade Europeia, onde um grupo de contadores se reuniram para definir as boas práticas, já buscando a uniformização da própria, a unificação da Europa, né? Já visando aí a unificação, criando o mercado comum europeu. Lá em 60 já existia, então, dentro da Comunidade Europeia, a unificação das boas práticas contábeis, fiscais, tributárias dentro desse universo. Só que isso acontecia na Europa. O mercado americano, por sua vez, que tinha uma relação muito grande com a Europa, se sentiu, aqui entre nós, falando assim de uma forma muito descontraída, preocupado com a implementação dessas boas práticas europeias sendo disseminadas pelo mundo. Nos anos 70, o que é feito? Nos anos 70, o mercado americano ele cria o FASB, né? FASB, né, é uma federação voltada aí para as boas práticas internacionais dos princípios contábeis geralmente aceitos americanos. Todas as empresas americanas tinham que se adequar a esses princípios contábeis. Ora, existia então uma regra na Europa, estabelecida pelas empresas europeias, e existia uma regra no mercado americano, na América do Norte, exigida para que fosse cumprida por essas empresas americanas. Existia um conflito de interesses, um conflito de informações, até porque muitas das vezes o registro contábil e a interpretação oriunda daquele registro contábil era diferente entre essas duas boas práticas de registro das informações. Nos anos 90, nos anos 80, né, 89, 90 aproximadamente, nasce então a terceira etapa, onde essa associação de boas práticas internacionais europeias se fortalece, criando uma harmonia agora cada vez maior dessa comunidade europeia já em vigor, criando os IASB, ou seja, uma associação, uma institucionalização dessas boas práticas internacionais. Isso fortaleceu aquela comunidade europeia e forçou, de certa forma, a organismos internacionais se adequarem, as boas práticas americanas a se adequarem ao IASB. Pois bem, no final da década de 90, o G8, que é o grupo dos países com maior influência econômica financeira do mundo, sugeriram nas suas reuniões o cumprimento, a internacionalização dessas boas práticas dos IASBs definido pela Comunidade Europeia. Ora, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se o G8 define e sugere numa feira internacional a implementação dessas boas práticas, quem somos nós para questioná-las? E mais, o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, que é um agente financeiro de financiamento a países em desenvolvimento, países com problemas de fluxo de caixa, começaram a recomendar a implementação dessas boas práticas da comunidade europeia em todo o mundo. Precisava captar recurso, países da África, por exemplo, qualquer país da África, precisava captar recurso em bancos europeus, tinham que obrigatoriamente se adequar à transparência dessas informações. Isso evolui e nos anos 2000 ocorre o casamento, então, do FASB com o IASB, nascendo a International Financial Report Standard, que é as boas normas internacionais de contabilidade. O casamento das normas americanas com as normas europeias. Aqui na tela eu compartilho contigo qual é a plataforma fundamental do IFRS, né?
A plataforma fundamental está listada de certa forma, ou seja, todas as entidades internacionais que precisam operar, que buscam captação de recursos nas bolsas americanas e nas bolsas europeias, obrigatoriamente tem que se adequar às regras estabelecidas pela essa federação internacional. Nasce obrigatoriamente a exigência do regime de competência. Você vai falar assim, poxa, mas regime de competência, regime de caixa é só para lá, para a contabilidade pública aqui no Brasil e em outros lugares. É verdade. Mas algumas empresas trabalhavam com regime de caixa. Agora, somente regime de competência. Destacar, isso foi uma exigência do FRS, a obrigatoriedade de destacar a informação quando ela for material, quando ela for relevante. Muitas das vezes as notas explicativas não detalhavam comportamentos relevantes e materiais, e isso impedia investidores de fazer uma leitura mais depurada, mais explícita das informações. Então, competência, materialidade, divulgação das políticas contábeis nas notas explicativas, isso se tornou obrigatório, definição de exercício social e estabelecimento, melhor dizendo, do que é corrente e o que é não corrente, o que é circulante para o que não é circulante. Isso até então não era exigido. E no Brasil, como é que fica essa adequação dessas boas práticas internacionais do IFRS no Brasil? Eu destaco 3 grandes pilares que eu compartilho contigo a serem considerados. Na parte da legislação contábil, a reformulação da 6404, lá que era de 76, a 11638 em 2007, ela turbinou essa legislação tão importante na contabilidade nacional, vis à luz, adequação dessas regras internacionais. Então, o primeiro pilar aqui que eu destaco para você é da legislação. O segundo pilar é do foco tributário, ou seja, a partir de então, nasce também algumas regulações com o viés de dar mais transparência às informações, aos riscos associados às informações ali fiscais tributárias do nosso país. Então existe ali uma reformulação por parte até mesmo da Receita Federal, divulgando a aplicação de ferramentas agora mais transparentes, de maior controle na movimentação do fluxo econômico-financeiro entre as empresas. E no que diz respeito ao sistema financeiro, né, ao Conselho Monetário Nacional, torna obrigatória, num primeiro momento, as instituições financeiras, o cumprimento dos IFRS. Existe ainda um calendário nacional de implementação dos IFRS, porque aí vai exigir softwares, vai exigir um custo maior de mão de obra, de controle, e muitas das vezes algumas empresas não estavam preparadas para absorver esse custo de maior transparência. Então, o Sistema Financeiro Nacional ele estabeleceu um calendário, num primeiro momento, esse calendário exigindo por parte das instituições financeiras. Ora, se o comércio não precisa, se a indústria não precisa, mas a instituição financeira, o banco precisa, a empresa ali de fomento precisa, tudo passa por ela. Então, consequentemente, ela vai começar a ser mais rigorosa na relação com seus clientes. E aí, naturalmente, é disseminado no mercado interno essa filosofia e essa cultura. Se a gente então for falar de qual é a estrutura que implementou o tripé no Brasil, quer na área societária, quer na área tributária, quer na área comercial, né, legal, quem são os responsáveis por isso? Ora, na reformulação da lei, o Conselho Federal de Contabilidade ele instituiu o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Toda a regra de débito e crédito, de registro da informação, obrigatoriamente agora é regulada por um comitê. Então,
Transações de caixas tem lá a regra 03. Transações de estoque tem lá a regra 16. Então tem uma série de regras que dizem respeito a cada rubrica, a cada grupo de contas das demonstrações contábeis. E isso, então, alinhado a essa boa prática internacional, facilita e blinda o ambiente de controle. No que diz respeito ao tripé impacto fiscal, a CVM ela se fortalece sendo uma autoridade suprema no que diz respeito à leitura das relações, das transações, das parcerias ocorridas entre as empresas de capital aberto, que são as grandes empresas existentes aí, ora multinacionais e ora gigantes nacionais. E com diz respeito à parte do sistema financeiro, se fortalece o Instituto Brasileiro de Contabilidade, se fortalece o IBRACON como norma identificadora das tendências desses comportamentos internacionais e a tradução desses comportamentos internacionais para o mercado nacional. Se a gente fosse então fazer aqui um grande resumão, quem é o agente mais importante do universo contábil em fazer essa tradução das regras internacionais para nacionais é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. A resolução a 1055, lá de 2005, ela define claramente a responsabilidade do comitê, que ele vai ser responsável por fazer a leitura do comportamento internacional, a tradução, não literal, mas a tradução interpretativa à luz do fisco, né? Que muitas das vezes ainda existem conflitos entre o registro contábil, o registro de fiscalização, mas através da aplicação dos fundamentos da contabilidade, todos aqueles fundamentos que você sabe, implementar as técnicas de processamento, registro e informação a ser disseminada no mercado. Quem é que faz parte desse Comitê de Pronunciamentos Contábeis? Os agentes envolvidos, tais como a Associação Brasileira de Mercado de Capital, o próprio Conselho Federal de Contabilidade, o próprio IBRACON, a Associação Brasileira de Empresas de Capital Aberto e a própria B3. Além de convidados, né? Você tem aí a CVM, a Receita Federal, o Banco Central, as superintendências de seguridade, né, privada, que são agentes convidados que fazem parte desse comitê. Ora, se todo esse grupo toma a decisão, pensa junto, o mercado, as empresas, independentemente da atividade econômica, ela vai seguir a cartilha definida. Observe, então, que eu compartilho aqui contigo um quadro que eu acho muito interessante, onde eu comparo o CPC, as normas estabelecidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, com os IFRS, com essas boas práticas internacionais. Observa que é só uma questão de codificação. Eu tenho aqui o CPC 04, que fala de ativo intangível. E eu tenho aqui a IAS 38, que fala de ativo intangível. Então eu leio em inglês, ou eu leio em francês, ou eu leio em português. A forma que eu vou ler é lógico que tem a peculiaridade da área fiscal tributária, como eu já falei. Mas olha a uniformidade. Se você tiver dúvida com relação ao que eu estou falando, escreve lá no seu Google, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, pronunciamentos, e vai aparecer a lista de pronunciamentos das boas práticas internacionais. E eu destaco então para você o CPC 00. O CPC 00 talvez aí que é o framework, né, que é o mais relevante, que é uma evolução da própria legislação da 6404 lá de 76. O que o CPC 00, ele, na sua essência, ele carrega? Ele carrega informações para facilitar o investidor a tomada de decisão. Então, tomada de decisão no que diz respeito a quando ele vai decidir entrar no negócio, sair do negócio, se manter no negócio, se ele vai comprar, se ele vai vender. Ele permite
a contabilidade ela deve permitir aí aos stakeholders uma avaliação do comportamento da administração, ela deve permitir aos stakeholders medir a capacidade de pagamento e cumprimento das obrigações dos negócios, ela deve permitir a leitura do cumprimento das boas práticas no que diz respeito a relacionamento com o fisco, as políticas tributárias da empresa e os processos de distribuição dos resultados. Os demonstrativos contábeis eles devem permitir isso. Se não permitem é porque tem algum problema e se exige uma leitura muito mais minuciosa é porque ela não está sendo transparente o suficiente para gerar a qualidade da informação. E quando a gente fala de informação, a informação ela tem que ser compreensível, são fatores críticos de sucesso. Ela tem que ser compreensível, ela tem que ser material, ela tem que ser confiável e, acima de tudo, ela tem que considerar a primazia da essência sobre a forma. O que é, só abrindo um destaque aqui para essa questão da primazia da essência sobre a forma, toda transação de evento ela deve ser contabilizada apresentando de acordo com a sua substância econômica e não meramente com a sua forma legal. Quer ver um exemplo? Se eu tenho carro na minha empresa, eu vou contabilizar esse veículo como imobilizado ou como estoque? Vai depender. Vai depender do quê? Se eu sou uma empresa, uma instituição de ensino superior, por exemplo, e tenho um carro, esse carro eu entendo que é para transportar professor, para transportar livro entre bibliotecas, etc, etc. Então eu vou estar imobilizando esse veículo. Agora, se a minha empresa é uma empresa de aluguel de carro, eu não posso imobilizar esses carros e tenho que considerá-los como estoque. Percebeu? Então vai depender da atividade fim para eu poder classificar o meu veículo, a minha conta de investimento, a minha conta de financiamento, etc, etc. Tudo vai depender da primazia da essência sobre a forma. A informação ela tem que ser neutra, ela tem que obrigatoriamente respeitar o princípio da prudência e permitir comparabilidade, né? São elementos assim críticos a serem tratados. E acima de tudo, a informação ela tem que ter qualidade de forma a cumprir esses pré-requisitos, mas com o máximo de qualidade possível. Um dos elementos que o CPC 00 destaca com relação à qualidade é o conceito do próprio goodwill. Só lembrando o que é o goodwill, né? É você valorar o seu ativo intangível. Até pouco tempo atrás, você só tinha capacidade de valorar o tangível, e o intangível ficava ali inerte, parado, lá embaixo no ativo, sem o reconhecimento devido. Hoje, esse reconhecimento ele se faz presente através do conceito do goodwill. Um outro tópico que eu destaco para você, que vem da linguagem internacional, implementando, enraizando aqui no nosso ambiente nacional, é o conceito do disclosure, ou seja, a informação agora ela deve se dar dentro de um processo de apresentação cada vez maior ao mercado, aos stakeholders. E aí vai caber a eles julgarem ou não essa informação de acordo com a relevância, de acordo com a tempestividade, tudo que a gente tratou até aqui. Legal? Eu espero então que você tenha entendido o nascedouro e o conceito do IFRS, que hoje se faz cada vez mais fortalecido dentro das boas práticas nacionais. Em destaque o CPC 00, que é o elemento mais importante aí no que diz respeito à concepção das informações contábeis e as características qualitativas que eu tratei para você, que foi o que a gente abordou nesse nosso bate-papo de hoje. Eu espero que eu tenha agregado valor. Qualquer dúvida, escreve para mim no canal. Não deixe de ver as próximas aulas e as aulas anteriores, se você tiver alguma dúvida, que eu tenho certeza que vai agregar em muito informação a você. Um abraço, fique na paz, tamo junto!